Eu usava 2 cordões de barbante. Chovia, eu puxava para esse lado. Chovia, eu puxava para esse. Juro por Deus que é verdade. Não é coisa de apresentação, não. É verdade. Então a minha vida era essa aí. E aí, ó, já tive um. Aí sou eu 2.0. Um é uma desgraça, 2 é um se é pior, melhor. Então eu decidi dar o kick the stick. Alguém sabe inglês ali? Tenho coragem. Não, gente, outro diferencial competitivo, pelo amor de Deus, vocês precisam aprender outra língua, porque sem outra língua no mercado globalizado vai ser mais complicado para vocês, the books on the table. Então, o que the stick of the tent, né? É chutar o pau da barraca, né? Tradução. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão porque eu queria, desde que eu era pequeno, eu queria ser dono de empresa, bancário, etc. Eu falei, pô, vou juntar, eu tomei a decisão, eu quero abrir empresa na área de informática e vou abrir essa empresa. E aí eu resolvi pedir demissão, acertei lá na Passoalês, recebi o FGTS das empresas que eu trabalhava e criei a primeira empresa, que era uma revenda na área de sistemas integrados, que era uma revenda da DataSul e uma revenda da RM, que eram as 2 grandes empresas naquela época no mercado, DataSul e RH. A DataSul era a maior de todas. E essa empresa, graças a Deus, começou a dar certo, apesar da minha sogra. Todo mundo diz aqui, quem gosta da sogra aqui, levanta a mão. Porra, ninguém gosta. Mentiroso, o que mais? Brincando. Você forçou que ele gosta da sogra, né? A namorada levantou a mão do cara para dizer que é legal. Olha o sorriso dele, eu gosto. Aquela bruxa de 71. Vocês assistem Chaves, né? É importante, terceira lição, assistir Chaves, é bom. Eu assisto. Então, a sogra pelo seguinte, que a família nessas horas ou levanta você ou derruba. Então a sogra assim, isso não vai dar certo. Não há a sua estabilidade, né? Meu pai preocupado. Não, aí vem o pessoal, você tem que fazer concurso de auditor fiscal, concurso do Banco do Brasil, concurso não sei o que, se identificando. Meu pai fala a mesma coisa. E assim você vai ter a estabilidade. Beleza, vai ter estabilidade, né? Mas você vai virar um vegetal também, né? Porque assim, imagina, qual é a graça que deve ter? Eu não sei. Cada um tem o seu cada um. Eu não consigo viver naquele padrão até, não. Eu preciso de desafio o tempo inteiro. Mas tudo bem, respeito cada um a cada um. Então tinha essa situação, mas a minha empresa deu certo, começou a ter vários clientes grandes, ela começou a dar certo, eu comecei a ganhar dinheiro, só que veio a primeira situação, né? Quando a empresa já estava bem, como revenda da DataSul, o diretor da DataSul mandou um e-mail para mim e falou assim, olha, quero reunir todos os seus clientes aí na Bahia, que a gente vai fazer um evento no Ótimo. Um café da manhã maravilhoso, pode chamar todos eles. Aí tá bom, aí chamei todos eles. Eu falei, mas o que? Não, a gente vai mostrar uma novidade que a gente precisa conversar depois, na reunião depois do café da manhã com você. Eu, tá bom. Reuni o Zé Mané, reuniu todo mundo. E aí quando estava lá, o diretor falou assim, olha, vamos unir o baiano, o paulista, etc e tal. E a nossa ideia é que nós estamos montando uma filial da empresa aqui na Bahia. O que quer dizer isso? Quebrei. O quê? Como é que eu vou competir, né, com o meu próprio fornecedor na Bahia? Então, da noite para o dia, eu estava perdendo tudo, né? Então, da noite para o dia, eu perdi todos os clientes, não tive nenhuma retenção de talentos. Eu não gosto nem de falar muito, porque vocês são geração Y, né? Então, quando eu falo retenção de talentos, parece detenção, né? Detenção de talento, tem que segurar o cara de qualquer jeito. A síndrome do eu te disse, que é a ex-mala da sogra, exatamente, aquela, e ela falava, tá vendo? Eu disse para ele, minha filha, que ele ia fazer a coisa errada. Então nessa hora tá cheio de gente que diz o eu te disse, né? Mas ainda restava, e assim, a cena mais ou menos, como é que eu me sentia nessa situação? Não sei se vai ficar muito alto, mas era mais ou menos assim.
eu era na igreja, né? Ou seja, trabalhei pra caramba, o cara veio lá e creu. Então era assim que o sentimento que você tem de uma... Mas o grande responsável era eu, que não pensei, não vi o contrato, etc. Então, a gente tem uma mania de terceirizar o problema, né? O problema foram eles, o problema foi o governo, etc. Mas por que eu não li os contratos? Por que eu não estava respaldado, né? Então, parte da responsabilidade é minha. Mas ainda restava um computador, uma impressora e um tio. Vocês são engenheiros, sabem o que é tio? O tio Emílio, irmão do meu pai, foi um funcionário que disse: eu vou ficar com você até o final. O resto foi todo mundo embora, foi trabalhar na matriz, nos clientes, etc. E eu peguei esse computador, essa impressora e meu tio, e fui para casa do meu pai, voltando de cabeça baixa, né? Mas eu ainda continuava com a empresa. E algumas pessoas, inclusive, ligavam, aí meu tio atendia, o nome da empresa era Vetor 3, bom dia, pois não. Ah, o senhor Ricardo, só tinha ele imagina. E eu de pijama, né? Estava na casa do meu pai. Ah, vou ver se ele pode atender. O tio dá um tempo mais aí. E eu tentando sobreviver àquela situação toda. Mas aí, ainda veio o raio que o pato, que é outra situação que é o seguinte: isso uma praga da sogra, ou Deus está me dizendo que eu devo fazer ou continuar. O que aconteceu? Caiu um raio na casa do meu pai, queimou tudo. O computador, a impressora, só sobrou eu, meu pai, meu irmão e meu tio, mas o resto da ladeira, tudo queimou. Eu falei: desculpa, senhor. Enquanto eles estão aí, eu vou. Aí eu disse: e agora? Vou fazer o quê? Vou procurar ser auditor fiscal, ou então vou procurar o Banco do Brasil. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu falei: mas tem uma empresa chamada Microsiga, que era a minha concorrente. Vou lá pedir emprego. Não é o que eu queria, mas eu vou pedir emprego. E fui até lá. Quando eu cheguei lá, conheci o dono da unidade aqui da Bahia, e falei: olha, éramos concorrentes, quebrei, você sabe o que aconteceu, estou procurando um trabalho aqui. Até de vendedor não tem problema nenhum, porque a única coisa que eu sei mais fazer é vender. Aí ele disse: então bom, você vai entrar na empresa e você vai ser o gerente comercial. E eu comecei como gerente comercial. A empresa só tinha 8 pessoas nessa época, ele era paulista, né? Meu antigo sócio. E nós começamos a fazer o desafio da Microsiga crescer na Bahia, tá? Então eu tinha uma coisa dentro de mim assim, que às vezes a raiva você tem que canalizar para o lado bom, né? Então eu me sentia assim, Arnold Schwarzenegger, né? Exterminador do futuro. Então eu te lembro: eu vou morrer ou lutar, mas eu tenho uma promessa, tipo Arnold Schwarzenegger, eu be back, né? Então eu vou voltar, e eu vou dar um troco na DataSul, porque eu não vou me convencer disso. Então o sentimento psicológico que eu tinha, eu era esse aí. Programado para matar. Então assim, o que viesse na frente, se falasse assim: olha, você está concorrendo com a DataSul, meu amigo, eu fazia de tudo, dentro da legalidade, né, da honestidade, de fazer a empresa, a gente ganhar, porque assim era ódio mortal. E o ódio mortal é bom que você consegue superar uma série de adversidades. Então, lá ia eu, tá? E aí a gente conheceu a Microsiga, né? Então ela tinha 13 colaboradores, passei a ser gerente comercial, e aconteceu uma coisa: eu virei sócio minoritário. Mas como é que foi isso? Eu fechei uma grande conta com meu sócio em Sergipe, que era uma empresa de processamento de dados de Sergipe. A gente foi de carro, ganhamos a concorrência, etc. E a gente voltando feliz, que era uma conta gigante que ia fazer a transformação da gente. E a gente voltando para a Linha Verde, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir de Aracaju pela Linha Verde, lugar bonito, né, romântico, o pôr do sol, ele dirigindo do lado. Aí ele virou para mim e disse: olha, eu queria que ele fazia uma proposta para você. Eu falei: rapaz, tá pintando clima aqui, né? Nada contra, pessoal, nada contra. Mas assim, não cabe no meu caso. Aí eu falei assim: ah, que proposta? Aí ele falou assim: você não quer ser meu sócio, não? Eu falei: vixe, tem alguma coisa, ele vai pedir alguma coisa em troca. Eu já pensei: olha o relógio. Aí ele falou assim: mas não pense que eu sou biba, não. Eu falei: rapaz, eu quase me jogo do carro. Aí eu falei: mas como, cara? Eu estou quebrado, não tenho nada. Eu falei: não, mas você tem competência, tem honestidade, lealdade. Então assim, isso está me faltando, e principalmente